primeiro que é aberto, in, open, fr, ou aware, it, aperto, adjetivo empregado frequentemente em sentido metafórico na linguagem comum e filosófica para indicar atitudes ou instituições que admitem a possibilidade de participação ou comunicação ampla ou até mesmo universal. Um espírito aberto é um espírito acessível a sugestões, conselhos, críticas que lhe vêm dos outros ou da própria situação e que está disposto a levar em conta, isto é, sem preconceitos, tais sugestões. Uma sociedade aberta é uma sociedade que possibilita a correção de suas instituições por vias pacíficas. Popper, The Open Society and its Enemies, Londres, 1945. Bergson deu o nome de sociedade aberta àquela que abraça a humanidade inteira. Delk Sources, 1932,1. Trad. E tal. Página 28. C. Morris falou de um eu aberto to open self, 1948. A. Capitini de uma religião aberta. Religione aperta, 1955. Segunda ponto que é a ABCA posse. É uma das consequências formales, v. Consequência, da lógica escolástica. ABCA posse valete, tenefe, consequentia, ou, com maior rigor, abimagine-se valete, tenete, made possibili. Isto é, de P é verdadeira segue-se que P é possível. Terceira ponto que é abintidia. Assim Wolff denomina as razões com as quais se provoca ódio contra as opiniões dos outros. Log. Parágrafo 1049. É o assunto preferido pelos perseguidores, isto é, por aqueles que, com o pretexto de defender a verdade, procuram levar os adversários ao perigo de perderem a fama, a fortuna ou a vida. Quarta ponto abnegação. E a negação de si mesmo é a disposição de pôr-se a serviço dos outros ou de Deus, com o sacrifício dos próprios interesses. Assim é descrita essa noção no Evangelho de Mateus. Se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz. Essa negação de si mesmo, porém, não é a perda de si mesmo, mas, antes, o reencontro do verdadeiro si mesmo. Como se explica no versículo seguinte, pois quem quiser conservar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por mim, salvá-la-á. Por isso nos evangelhos, a noção de abnegação não é uma noção de moral ascética, mas exprime o ato da renovação cristã, pelo qual da negação do homem velho nasce o homem novo ou espiritual. Quinta ponto que é absolutismo. Termo cunhado na primeira metade do século XVIII para indicar toda doutrina que defenda o poder absoluto ou a soberania absoluta do Estado. No seu sentido político original, esse termo agora designa heliotopista de Platão em República, do exopapal afirmado por Gregório VII e por Bonifácio VIII, que reivindica para o Papa, como representante de Deus sobre a terra, a plenitude potestatis, isto é, a soberania absoluta sobre todos os homens, inclusive os príncipes, os reis e o imperador. 3. Que é monárquico do século XVI, cujo defensor é Hobbes. 4b. O ademocrático, teorizado por Rousseau no Contrato Social, por Marx e pelos escritores marxistas como ditadura do proletariado. Todas essas formas do a defendem igualmente, embora com motivos ou fundamentos vários, a exigência de que o poder estatal seja exercido sem limitações ou restrições. A exigência oposta, própria do liberalismo. É a que prescreve limites e restrições para o poder estatal. No uso filosófico corrente, esse termo não se restringe mais a indicar determinada doutrina política, mas estende-se à designação de toda e qualquer pretensão doutrinária ou prática ao absoluto, em qualquer campo que seja considerado. Diz Reichenbach, The Theory of Probability, página 378. Devemos renunciar a todos os resíduos do a para compreender o significado da interpretação, em termos de frequência, de uma asserção de probabilidade em torno de um caso individual. Não há lugar para o na teoria das asserções de probabilidade referentes à realidade física. Tais asserções são usadas como regras de conduta, como regras que determinam a conduta mais eficaz em dado estágio do conhecimento. Quem quiser encontrar algo a mais nessas asserções descobrirá no fim que perseguiu uma quimera. O a filosófico não é tanto de quem fala do absoluto ou de quem lhe reconhece a existência, mas de quem afirma que o próprio absoluto apoia suas palavras e lhes dá a garantia incondicional de veracidade. Nesse sentido, o protótipo do a doutrina é o idealismo romântico, segundo o qual,
Na filosofia, não é o filósofo comumente que se manifesta e fala, mas o próprio absoluto que chega à sua consciência e se manifesta.